Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela nos apresenta o que acontece conosco quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E nós a encontramos no capítulo 16, nos versículos do 13 ao 19 do Evangelho de São Mateus. Um texto que nos conduz ao coração da nossa fé. Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe, uma região marcada pela existência de templos e também de cultos a falsas divindades. E é justamente nesse cenário que o Senhor faz uma pergunta objetiva que não busca apenas uma resposta, mas uma tomada de posição do coração. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas, elas são diversas. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Na verdade, meus irmãos, elas são insuficientes, porque revelam apenas a admiração, o respeito e o reconhecimento de algo extraordinário em Jesus. Aquele povo, ele ainda não havia compreendido plenamente quem é Jesus. Então que o Senhor dirige aos seus discípulos uma pergunta que exige uma resposta que revele uma fé madura. Uma fé que não se apoia na experiência dos outros sobre Jesus. Uma fé que é uma resposta pessoal ao Deus vivo, sobre quem Ele é para nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, essa pergunta é o eixo da palavra de hoje, porque através dela Jesus quer revelar que tudo começa pelo reconhecimento de sua identidade. Não existe nenhum segmento fecundo sem uma resposta clara a essa pergunta. Nós podemos até admirar Jesus, nós podemos até obedecê-lo ou até invocá-lo nos momentos difíceis, mas somente quando o reconhecemos como Senhor é que a nossa vida deixa de ser conduzida pelas incertezas do mundo e passa a se apoiar naquele que permanece fiel para sempre. É nesse contexto que Pedro professa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma a Pedro que essa revelação lhe foi dada pelo Pai. Vejam, aqui nós encontramos outro importante ensinamento deste Evangelho. Não somos nós, meus irmãos, que por nossas próprias forças alcançamos a Deus. É Deus que se inclina sobre nós. É Deus que abre os nossos olhos e nos concede a graça de reconhecê-lo. E isso nos ajuda a compreender que a fé não é simplesmente conhecer as verdades sobre Jesus Cristo, mas de permitir que Deus nos conduza ao encontro vivo com seu Filho. E é exatamente aqui que o Evangelho nos leva a algo muito importante. Porque depois da profissão de fé de Pedro, Jesus revela quem de fato ele é. Até aquele momento, Pedro se chamava Simão, mas após esse momento, após a profissão de fé, ele passa a se chamar Pedro. E na Sagrada Escritura, receber uma nova identidade significa receber uma nova missão. Isso acontece porque todas as vezes que alguém encontra verdadeiramente Cristo, descobre que fora de Deus, o ser humano procura incessantemente sua identidade, mas somente em Deus ele vai encontrá-la de verdade. E assim nós entendemos que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais compreendemos quem somos e para que fomos chamados. Mas em seguida, meus irmãos, Jesus vai pronunciar palavras que sustentam a esperança da igreja, que sustentou essa esperança em todos os tempos.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebam aqui a beleza desta afirmação, meus irmãos. A igreja, ela nasce da fé professada em Cristo e permanece sustentada por Cristo. Pedro é a rocha, mas o fundamento último é o próprio Cristo, nosso Senhor. Jesus também garante à sua igreja que nenhuma força deste mundo será capaz de destruir aquilo que Deus sustenta. Vejam, ao longo dos séculos, impérios caíram, ideologias desapareceram e poderes se desfizeram. Mas a Igreja de Cristo permanece porque a sua existência não depende apenas das forças dos homens, mas da fidelidade de Deus. Por fim, meus irmãos, Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Na linguagem bíblica, as chaves representam a autoridade, a responsabilidade e também o serviço. Pedro recebe a missão de guardar a unidade da igreja, de fortalecê-la e de conduzir o povo de Deus na fidelidade ao Evangelho. E essa missão, ela continua viva na igreja até os nossos dias, através do sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. Mas este Evangelho, ele não fala apenas de Pedro. Ele fala também de cada um de nós, meus irmãos. Porque todos os dias, de maneiras diferentes, Jesus continua a nos perguntar: e tu, quem dizes que eu sou? E a resposta, ela não deve ser dada apenas pelos nossos lábios, mas pela forma como nós vivemos, a nossa coerência de vida. Ela deve ser traduzida nas nossas escolhas, nas nossas prioridades, na nossa confiança que depositamos em Deus e na fidelidade que caminhamos com Ele. No fundo, meus irmãos, este Evangelho está nos revelando que a fé não consiste apenas em saber algo sobre Jesus, mas em construir toda a nossa vida sobre Ele. E quando nós reconhecemos Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, descobrimos que não estamos edificando a nossa existência sobre as areias instáveis deste mundo, mas sobre a única pedra capaz de sustentar a nossa esperança, atravessar todas as tempestades e nos conduzir à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.